E aí, galera, estamos de volta. E aí? Essa confusão toda, tá certo? Vamos devagar, fica em casa, que ainda tem um tumulto danado. Agora, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Aperta a carrapeta, bota a máscara e cadê? Cadê a vinheta? É isso aí. Aí, galera, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, máscara, aperta a carrapeta pra gente ficar à vontade. Hoje eu vou responder um monte de perguntas, porque essa polêmica continua. Não estou entendendo nada disso, mas como tem muitos inscritos aí, né, e muita gente perguntando quase a mesma coisa, tá certo? Então, nós vamos definir logo essa história toda, que de 15 dias para trás e até agora ninguém fala em outra coisa. É o goleiro Félix, meu saudoso e querido amigo Félix. É uma brincadeira o que estão fazendo com o cara. É mais ou menos parecido como tentaram e fizeram com o Barbosa em 50. Que quando a seleção brasileira que estava concentrada lá em Teresópolis, o Barbosa chegou lá para visitar e não deixaram ele entrar. Ainda bem que eu não estava lá, senão eu ia botar aquela curriola toda abaixo de zero. Isso é uma indecência que fizeram com o Barbosa, porque ele tomou 2 gols aqui em 50. Por que deixaram chegar na cara dele? Tá pensando que ele é o quê? É mágico? Então essa mesma palhaçada que fizeram com o Barbosa, eu reputo palhaçada, estão tentando fazer com o meu querido amigo Félix. Vamos às perguntas aí. Então vamos lá, essa semana esse assunto polêmico voltou a tomar conta das redes sociais no que diz respeito ao ex-goleiro Félix. A sua filha Paty Venerando declarou que ouviu comentaristas e repórteres jovens, sem conhecimento de causa, dizendo que seu pai era um goleiro ruim. O que você acha sobre isso? Eu acho o seguinte, primeiro, goleiro ruim, né? Vamos ficar aí. Sabe quem indicou o Félix para o Fluminense? Sabe quem? Foi o Tele. Vocês acham o que do Tele? Foi bom treinador, foi mau treinador, foi bom jogador, foi mau jogador, indicou. Outro detalhezinho, ele ficou no Fluminense titular de 68 a 78. Sabe quanto tempo tem? 10 anos. E naquela época, você ser titular de um clube como o Fluminense durante 10 anos, tem que ser bom ou tem que ser ruim? Muito bem. Ele foi campeão carioca 69, 71, 73, 75, 76. Do brasileiro de 70. E titular da seleção brasileira. Daquela época. Não é essa seleçãozinha mambembe que anda por aí, não. É de 70. Acha que o cara foi bom ou foi ruim? Vai acabar com essa história toda aí. Acho que ele foi muito bom. Não foi bom, não. Muito bom. Diga lá outra. Ela continua o desabafo dela se queixando também do fato de a defesa de Félix contra a Inglaterra, que foi dificílima e imprescindível para o triunfo da seleção brasileira, não ter sido comentada e exaltada por estes mesmos comentaristas e repórteres. O que você acha disso? Porque pode ter pensado que foi um lance normal, um lance corriqueiro, e não foi. Merecia, né, um comentário mais forte em cima dessa defesa, porque seria um empate. E aí a gente não sabe o que iria acontecer. O cara cabeceou dentro da pequena área. A história também, depois entrou o Carlos Alberto Torres, que eu vou contar. O cara cabeceou dentro da pequena área, ele fez uma baita defesa, né, e segurou a bola. E o Lee, foi esse que cabeceou, com a bola
nas mãos de Félix, ele chutou e deu um chute na cara do Félix. Aí, a jogada seguinte, quando o Lee se aproximava do bico da grande área, Carlos Alberto veio, Carlos Alberto, capita, deu uma cacetada no Lee, exatamente para mostrar a ele o que ele tinha feito, né, irregularmente no goleiro Félix, já com a bola na mão, um chute na cara do Félix. Essa foi a defesa principal desse jogo, com o gol também que foi principal, né, do Jairzinho, para o Brasil ganhar de 1-0 esse jogo contra a Inglaterra. O Paulo Mendes e o Botafogo 22 e outros inscritos também fazem mais ou menos a mesma pergunta. Fala, Canhota, falar mal do finado Félix não é legal, mas na minha opinião, no caso destes todos inscritos aqui, ele falhou na maioria dos gols na Copa de 70. Qual é a sua opinião? Houve falha dele realmente nos gols? Olha, se você pegar todos os gols que a nossa defesa tomou, não sei quantos gols, mas você vai ver que é tudo por ali. Alguém falhou antes dele. Ele é o último. Ele é o último. Agora, é o que eu estava falando do Barbosa. O Didia, por exemplo, no segundo gol, o Didia chutou quase da pequena área, do bico da pequena área. E a bola entrou. E isso acontece com qualquer goleiro. Só não vai acontecer comigo e com os jogadores, né, de defesa, no meio do campo e o ataque, porque não são goleiros. Agora, todo mundo falhou. Pelé falhou em alguns gols. Rivelino falhou. Tostão falhou, Jair falhou. Eu falhei. Clodoaldo falhou. A defesa falhou. Você vê esse gol da Itália, por exemplo. Primeiro, a falha. Cruzamento de um lado para o outro. Isso nunca tem que ser feito. Nunca. Ou você joga curto ou joga longo. Agora sim, atravessar. O time está todo saindo. Você pega a bola na lateral e cruza aqui, você já matou o meio do campo. O meio do campo está saindo. Só ficou a defesa. Aí nessa bola, Clodoaldo tentou cortar o cruzamento. Não conseguiu. Roubaram a bola no meio, tá certo? O Brito veio atrás e o Félix saiu desesperado para tentar, né, fazer a falta, não é tomar a bola, porque ele estava fora da área. Fazer a falta no atacante. Trombou com o Brito. Porque o cara cortou, bola sobrou e fez o gol. Quem foi o culpado? O Félix. Vocês estão de brincadeira, né? No seu último vídeo a respeito da conquista do tricampeonato no México, perguntaram a você a respeito do Félix não usar luvas. Ele só usou luvas na final. Porque, segundo você acha que foi por conta do campo molhado. Mas o Paulo Ragazzi, um inscrito aqui no canal, diz o seguinte: foi também para mostrar ao Saldanha que ele sabia jogar de luvas. Isso procede? Eu não tenho conhecimento disso. Eu pensei, nunca também perguntei isso a ele. Porque esse é problema de todos os goleiros. Por exemplo, o Manga, seleção brasileira, Botafogo, campeão mundial lá no Uruguai, nunca usou luva. Aí eu perguntei uma vez para ele, por que você não usa luva? Ele falou, como é que esses dedos todos tortos, que ele tinha os dedos todos tortos, tudo quebrado, vão entrar na luva? Quer dizer, ele deve ter feito de gozação da minha pergunta, mas a gente não pergunta isso. Isso é o goleiro que sabe. Tem goleiro que joga, né, com uma cotoveleira, tem goleiro que joga de joelheira, tem goleiro que não joga. E em algumas oportunidades, você até põe isso, por causa do campo, que ele achou, sei lá. Eu nunca soube disso. Eu achei e continuo achando que era porque o campo estava molhado. E isso é uma garantia para os goleiros. Acho eu, não sei. O Edu Sartori fala o seguinte: o clima na concentração durante a Copa no México foi paz e amor total ou rolou alguma treta? Já ouvi falar que Pelé e Fontana não se bicavam. Não, essa confusão de Pelé e Fontana já vinha dos jogos dos campeonatos, né?
Fontana pelo Vasco e o Pelé pelo Santos. E eles se desentenderam lá várias vezes, como tantos zagueiros com tantos atacantes. Né? Jairzinho, por exemplo, né? Com esse do Bangu, zagueiro do Bangu. Se estranhavam lá, todas as vezes. Moisés. Jairzinho se estranhava com Moisés, Moisés com Jairzinho. Mas acabou ali, não tem problema nenhum. E isso foi, né? Estão na seleção, foram para a seleção. E num treino daqueles lá, né? Treinamento, 2 toques, e aí eles se desentenderam lá. Mas um desentendimento que foi bate-boca. Acabou o problema. Reuniu todo mundo. Olha aí, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Isso é dentro das 4 linhas. Teve briga de mão, xingamento, pancadaria, não teve nada disso. Isso, coisas que vieram de lá de fora, de outras épocas, né, de outros jogos, que aconteceu num bate-boca dentro do treinamento. Só. Mais nada. Não houve mais nada daí em diante. Então o clima era de paz e amor total? Foi o clima tranquilo, sempre foi tranquilo. O Mauro Guerreiro. Gerson, eu gostaria que você se pronunciasse sobre 3 assuntos que envolveram a seleção brasileira na Copa de 70. A pergunta dele, na verdade, se divide em 3 partes. A primeira é a escalação de Rivelino. A imprensa escreveu esse tempo todo que foi Zagallo que escalou em 70. Mas em 69, nas eliminatórias, ele, o Mauro Guerreiro, estava no Maracanã, no jogo Brasil 6, Colômbia 2, e ajudei a gritar o nome de Riva, pedindo que Saldanha colocasse o garoto do parque em campo. Todos já o conheciam e queriam ver o elástico e o chute forte do canhoto Riva. Saldanha atendeu e o colocou no segundo tempo, se eu não me engano, em seu lugar. Riva mandou uma bola no travessão e logo depois deu um chute fortíssimo da entrada da área. Ali ficou claro para a torcida que ele tinha que estar no time. A pergunta é a seguinte: isso ficou claro também para vocês, jogadores? Para a comissão técnica do Saldanha? E para o Zagallo no futuro? Olha, eu não sei se ficou claro, né, naquele momento para todo mundo. Para o Saldanha, por exemplo, não ficou. Porque eu fui substituído, Pelé também, para descanso, né? E nos outros jogos, eu entrei no time. E o que a gente sabia era o seguinte, que como o Tostão estava com problema na vista, o Saldanha tentou conversar com o Rivelino para colocá-lo na ponta de lança, junto com o Pelé na frente. Ele fez lá um treino, não se adaptou e falou com o Saldanha que preferia brigar no meio do campo, por uma posição, tá certo? Do que jogar lá na ponta de lança. O Saldanha falou, tudo bem. Eu continuei como titular e ele não entrou. Ele e Rivelino. Aí passou o Zagallo. Zagallo chamou o Rivelino e falou, olha aqui, eu não quero você como ponta esquerda, porque ponta esquerda eu tenho 2 excelentes, Paulo César e Edu. Eu quero você fechando o meio do campo, exatamente como o Zagallo fazia quando jogava e o Paulo César fazia no Botafogo. Quero você fechando como um terceiro homem de meio do campo e principalmente jogando aqui, da meia para frente, pelo seu chute forte e tal, que as defesas vão ficar muito fechadas. Dá para fazer isso? Dá, vamos lá para fazer. Fez, deu certo e ele ficou. E eu continuei no meu lugar. Ainda a pergunta do Mauro Guerreiro. Quando o Rogério se machucou, já lá no México, a tendência era convocar um outro atacante. A União Soviética tinha levado 3 goleiros. E somente na abertura da Copa, no jogo México contra a União Soviética, se soube que eles tinham levado 3 goleiros para homenagear Lev Yashin, o Aranha Negra, que entrou em campo só para dar o pontapé inicial do jogo, se aposentando ali da seleção da União Soviética e jogando, portanto, sua 4ª Copa do Mundo. Pergunta: o fato da União Soviética ter levado 3 goleiros influiu na convocação do 3º goleiro brasileiro? Você ouviu falar disso lá dentro? Não teve nada disso. Ninguém ouviu isso. E outra coisa, que preocupação que a seleção brasileira, tá certo? O Zagallo principalmente, ia ter se o Yashin ia jogar, se eles trouxeram mais 3 goleiros,
ou mais 2 goleiros, o que importava pra gente? Eles iam jogar com 3 goleiros no gol ou com um só? A gente não entende. Pra gente, tenho certeza absoluta, para a comissão técnica também, isso era o menos que importava pra gente, né? Lá na seleção russa, na seleção do Yashin, que foi considerado o melhor jogador daquela época do mundo. E aqui no Maracanã eu fiz um gol de perna direita de fora da área nele, no Yashin. Depois fui falar com ele. Falei, você foi o único goleiro melhor do mundo que tomou um gol meu de perna direita fora da área, que era um absurdo. Perna direita era só e apoiou muito bem a perna esquerda. Então, é isso. E os 3 goleiros foi que o Zagallo resolveu, né, não convocar mais ninguém, né, para a posição de frente, ou de meio do campo, ou de defesa, né, e trouxe os zagueiros que eu digo, e trouxe um goleiro, que era o Leão, que foi desconvocado. Como o Rogério não podia mais jogar, o Rogério ficou fazendo um outro trabalho espetacular, que eu já contei aqui junto com o Parreira, além de ser preparador físico da seleção, ele foi fotografar, né, os jogos que nós iríamos enfrentar da nossa chave, né, de fotografia e tal, ele e o Rogério. E para não convocar outro, acho que foi isso, o Zagallo trouxe o Leão e ficamos com 3 goleiros. Qual o problema? Não sei. Achou o Zagallo que deveria fazer isso. Independentemente se ele pensou ou não pensou, acredito que não tenha pensado nesse problema da Rússia. A última pergunta. Caso o Rogério não tivesse se contundido, ele seria reserva do Jair? Ele seria titular no lugar do Jair? Ele seria titular e o Jair iria para o meio no lugar do Tostão? Qual é a tua opinião a respeito? Bom, 2 coisas. O Rogério não seria titular. Jairzinho seria o titular. Absoluto. Certeza absoluta. E o Jairzinho pelo meio para tirar o Tostão? Não. Jairzinho jogou várias vezes, né, no Botafogo, de frente, junto com o Roberto, né, Beto Miranda. Na frente os 2. Isso quando era o Garrincha pela ponta direita. Depois o Garrincha saiu e entrou o Jairzinho. E quando o Rogério jogava, né, que depois foi titular, Rogério e o Zequinha, o Jairzinho jogava de centroavante, de ponta de lança. Segundo homem de frente, junto com o Roberto. Com a seleção brasileira, não. A seleção brasileira, ele não iria tirar o Tostão para botar o Jair. De jeito nenhum. Tá certo? Então, acho que isso não procede. Acho que o Zagallo nem pensou dessa maneira. Isso. Agora são os abraços aí da galera. Então aqui, vamos para os abraços. Tudo é respondido? Qualquer coisa, só escrever. Nós estamos aqui para dizer o que tem que dizer. Os amigos que escreveram: Zenildo Tabosa, Mauro Turco, Cláudio Santos, Ricardo Carneiro, Welton Teixeira dos Santos, Kleberson Antônio Sávio Gomes, Joel Alexandre, Flávio Borússia, de Natal, Rio Grande do Norte, Vinícius Knop, de Belo Horizonte, e Jackson de Assis. Galera, continua escrevendo, aperta carrapeto, estamos juntos sempre. Valeu. E Félix foi um excepcional goleiro. Quem está dizendo sou eu, Canhota.